Bom, o perigo da língua sem controle é o que Tiago trata no capítulo 3, versículos de 1 a 12, e tem muitas lições interessantes para a gente observar. Tiago ele já demonstrou sua preocupação com os pecados da língua, né? Vimos em capítulos anteriores, né, ele falando a respeito da língua ali, algo muito interessante. No capítulo 1, versículo 19, ele o quê? Encorajou seus leitores a serem tardios no falar. Então, aí já é algo relacionado à língua. Mas também no versículo 26 desse mesmo capítulo, a ação de refrear a língua é destacada como o quê? Um dos principais ingredientes para a religião pura e sem mácula. Então, Tiago trata, né, da questão da língua como sendo algo essencial à religião pura. Aquele que diz viver a religião pura, ele tem ali a questão do domínio da língua, ele é tardio em falar, e quando fala, fala coisas que são proveitosas. Agora, ele o quê? Ataca o problema com certa minuciosidade, tá? Ou seja, ele é bem minucioso no que diz respeito à questão da língua agora. Esse é um texto que ele vai tratar muito a respeito desse controle da língua. Então, mesmo tendo falado já lá atrás, agora ele vai tratar mais especificamente dessa questão. Então, Tiago lança luz sobre esse problema da língua usando uma série de ilustrações populares. A gente vai ver ali que deu, né, assim, dá para perceber ali que são várias ilustrações que ele traz para poder esclarecer um pouco a respeito dessa questão da língua, né? Então, quão perigosa ela é e quão importante também ela é, né? Da mesma forma que ela traz bênção, mas ela também pode ser usada no que diz respeito à maldição ali também. Então, através de algumas ilustrações, ele traz à luz as verdades, né, relacionadas à questão da língua. Então, o retrato de Tiago que aparece é o quê? É um judeu razoavelmente bem instruído, Tiago, né, um judeu bem instruído, que conhecia por completo o Antigo Testamento e que estava bem familiarizado com a literatura, a língua e a cultura greco-judaica. Então, o estilo, né, dele escrever é de alguém que tem um profundo conhecimento, né, porque ele traz ilustrações que eram muito usadas, né, dentro daquilo que é a cultura daquele povo, e as ilustrações faziam parte do ensino das narrativas. Então ele traz, e ele tinha um conhecimento tanto do Antigo Testamento como também dessas culturas, né, e das questões mesmo ali da língua mesmo, uma vez que eles estavam sob o domínio de Roma, mas eles viviam debaixo da cultura grega, que foi o anterior, né, o império anterior que dominou. Agora era o Império Romano que estava dominando, mas aquele povo todo grego, né, que era chamado de helenistas, então eles acabaram trazendo, né, para a cultura dos judeus a questão de tudo aquilo que era grego ali, tá? Tanto da cultura quanto da língua e outras coisas, literatura. Então vamos lá, e ele começa então, né, a falar a respeito dessa questão no versículo de número 1. Olha, nós percebemos mais uma vez, né, como ele trata as pessoas. Ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos, né, de receber maior juízo. Tá? Então, olha só, Tiago ele foca o assunto da língua por meio de uma advertência sobre quem? Os oficiais de ensino. Então, ele começa principalmente por aqueles que devem usar a língua, né, de forma responsáveis, mas que muitos não estavam usando. Por isso ele já chama logo a atenção, né, que muita gente gostaria realmente de ser instruído ali na palavra e ser alguém que pudesse estar né, usando todo o seu conhecimento para o ensino, para a formação das pessoas, né? Sabemos que a questão da religiosidade do povo era passada, né, de geração por geração, através dos mestres que ensinavam as doutrinas da palavra do Senhor. Mas só que aqui ele traz justamente uma exortação a essas pessoas. O mestre na igreja primitiva, mais ou menos comparado ao rabino judeu, tinha sobre si a tarefa crucial de transmitir a cultura cristã. Tá? Então, como os rabinos lá anteriormente, os mestres que surgiram depois
que o povo, né, voltou do cativeiro e viveram por ali nas sinagogas. Então, os mestres, então, eles tinham uma responsabilidade muito grande. Naturalmente, o ministério de ensino conferia certa autoridade e prestígio. É óbvio que muitas pessoas queriam, né, para si, essa questão do status ali, né, da autoridade e ser prestigiado. Nossa, ele é mestre, né, e ele ensina. Então, aqui Tiago ele já está alertando, porque quando, né, o ensino, aquilo que as pessoas falam, não condiz com aquilo que é a doutrina da palavra de Deus, então ele está usando a sua língua para trazer, né, uma destruição muito grande no meio desse povo. Então ele começou a exortar a partir daqueles que eram autoridades, daqueles que buscavam. Aqui outra coisa interessante não é que ele estava contrário, né, às pessoas desejarem ser mestres, mas justamente aquelas pessoas que não tinham as boas intenções, elas não deveriam, porque seriam influenciadoras para o mal, tá? Então, a intenção de Tiago não é dissuadir aí, né, fazer as pessoas desistirem do ensino, do ensino, né? Essas pessoas que, assim como ele, tem o chamado e o dom para ensinar. Então, ele não queria desestimular, ele não queria tirar a pessoa dessa questão de desejar o ensino, uma vez que elas foram chamadas, foram dotadas para isso, tá bom? Então, como o Tiago tinha também esse dom, a intenção não era falar, ó, pode parar, não é. Mas é justamente as pessoas olharem, né, com responsabilidade. O que ele deseja fazer é imprimir sobre seus leitores a natureza séria do ministério, advertindo-os que não se deve ingressar nele por motivos frívolos ou egoístas, né? Então, são motivos vãs, né? Só de querer status. Não, não é isso que é o motivo para poder entrar. Infelizmente, muitas pessoas querem esse tipo de ministérios, e hoje nós temos vários outros tipos de ministérios na igreja que as pessoas estão loucos, né, atrás dele, querendo, por quê? Porque querem status, né? Como a gente vê até na questão do oficialato mesmo. Algumas pessoas, e eu já ouvi isso, né, em lugares que eu já passei, que a pessoa queria, né, um cargo de presbítero ou diácono para as pessoas respeitarem eles, para a igreja respeitar eles. Isso é querer entrar no ministério, né, com uma motivação totalmente errada. Então, é preciso que a gente tenha a motivação correta. Tiago, então, está chamando a atenção para que isso não aconteça. Não torne muito de vocês mestres aí, porque vocês vão ser julgados. Nós seremos julgados. E aquele que usar de forma errada, né, não apenas será julgado, mas será culpado e condenado. Okay? Versículo 2, ele continua, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que coisa interessante. Tiago, primeiro, ele admite, né, a predominância do pecado. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Tá? Então, e não alguma, né, mas em muitas coisas. Então, ele primeiro traz essa questão, para que as pessoas não venham olhar para ele, né, e achando que ninguém vai pecar, ninguém vai errar, e que né, ele também não era assim, mas ele fala, todos nós pecamos, cada um em alguma área. Só que ele traz algo bem interessante, né, porque o verbo tropeçar tem uma aplicação figurada ao fracasso espiritual, ou seja, cada um tropeça, né, se alguém não tropeça no falar, ou seja, se alguém ali não fracassa, né, na sua caminhada espiritual por causa de pecados, nossa, ele é um perfeito varão, hein? Tá? Ele é um super aprovado. Só que tem uma questão, né? É provável que a ênfase, muitos, não esteja no número de pecados, mas na variedade deles, como ele coloca no começo ali, né? Porque todos tropeçamos em algumas ou em muitas coisas. Essa muitas não quer dizer que é um monte, mas são variados, né? Vários tipos de pecado. A gente tropeça aqui, tropeça ali, tropeça lá, não quer dizer que é uma multidão de pecados aí, mas em vários segmentos a gente acaba tropeçando. Tiago diz que, em contraste com isso, existe uma forma na qual todos pecamos, que é com a língua. Tá? Então,
Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então, quem que é o perfeito varão aqui? Acho que nenhum de nós conseguimos essa perfeição. Estamos buscando aí, né, cada vez mais o padrão de Cristo, mas a gente acaba tropeçando. Principalmente, né, e todos fazem isso no falar. Existem vários tipos. Muitas vezes são pecados que eu não cometo, mas é o outro que comete e tal, mas existe um que é comum a todos nós, que é tropeçar na questão da língua. Então, assim, a pessoa que não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, né, essa questão de não tropeçar na nossa língua. Né? De alguma forma ou de outra, a gente acaba cometendo ali algum pecado. Então, sua advertência aos pretensos mestres trouxe-lhe à mente o quê? O problema da língua. E, a propósito, esse é um problema que afeta a todos na igreja. Tá? Então, ninguém fica de fora. Não é só aquele que fala ensinando, ele pode tropeçar em alguma palavra enganosa, mentirosa, ou enganar as pessoas, mas todas as pessoas que convivem, que toda aquela que tem boca e fala, essa tropeça assim na língua, ali naquilo que ele reproduz, naquilo que ele fala. Aí o versículo 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, ele já começa trazendo aqui uma das ilustrações dele. Tá? Essa é a primeira figura que ele traz. É o freio na boca do cavalo e que a pessoa que é menor do que esse cavalo consegue dominar esse cavalo para ele ir aonde ela quer. Então, aqui nesse versículo começa uma série de ilustrações que Tiago usa com grande efeito, ao retratar o poder e o perigo que a língua representa. Então, ela tem o seu lado bom, mas ela também tem o seu lado ruim. Embora a figura do cavalo possa ter sido sugerida a Tiago pelo uso que ele faz do verbo refrear no verso 2, a utilização do cavalo para ilustrar a ideia de alguma coisa pequena, controlando, né, alguma coisa, né, grande, não era realmente novidade, tá bom? Então, como ele quis trazer uma ilustração para falar sobre a questão da importância, né, da gente controlar a língua, que é um órgão tão pequeno, ele traz essa imagem do cavalo. Como eu disse, ele conhecia a cultura, ele conhecia a estrutura, né, da literatura, e por isso ele sabia que era comum esse tipo de ilustração e as pessoas compreenderiam muito bem, e é claro que nós também aqui, né, podemos compreender muito bem a importância aí da figura desse cavalo aí sendo dominado quando é colocado ali um freio na boca dele. Então, aqui ele enfatiza que o freio, uma pequena peça, quando colocada na boca do cavalo, permite que tenhamos controle sobre seu corpo inteiro. Tá? Então, na boca, na língua do cavalo ali, praticamente, e aí, se é colocado ali o cavalo, você pode, né, subir, ficar tranquilo nele, porque você controla ele todinho, vai para o lado, vai para frente, corre mais, não, freia, então, aquilo que você queira fazer com ele, então, você consegue controlar através desse cabresto, né, do freio que é colocado ali na boca dele. Tá bom? Então, aí no versículo 4, essa foi a ilustração que ele colocou, e ele vai colocando outro, depois ele fecha tudo para falar. Então, vejamos essa outra aqui. Observai igualmente, ou seja, uma outra ilustração, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ok? Então, mais uma ilustração que ele traz. Nessa segunda ilustração, se torna explícito aqui o contraste entre um pequeno instrumento e o grande objeto que ele pode controlar. Lá ele colocou só a questão do cavalo, que pode ser controlado, né? Coloca um freio nele, ele é controlado. Ele focou bastante no cavalo pelo seu tamanho. Aqui ele coloca também, mais uma vez, o navio, que é enorme, mas agora falando a respeito daquilo que é tão pequenininho, que é um leme, tá? E fica explícito também ali o que ele queria dizer na ilustração anterior, uma vez que ele fala igualmente, observar igualmente os navios. Assim como você observa essa ilustração do cavalo, observe também essa aqui, que ele vai falar sobre a mesma coisa. Então, as duas ilustrações
nos versículos 4, ou 2 e 4, focalizam, né, o controle que uma pessoa, através de um pequeno objeto, o freio e o leme, exerce sobre alguma coisa grande, o cavalo e o navio. Assim, quando o crente exerce um cuidado um cuidadoso, né, controle da língua, é capaz de dirigir sua vida inteira em um curso apropriado e devidamente cartografado. Ele se torna um varão perfeito, né? Ou seja, dentro daquilo que é o padrão de nós andarmos, né? De nós vivermos aqui. Tá? A perfeição maior vai ser só na glória, onde nós não seremos mais propensos a erros. Mas aqui existe um padrão, né, de perfeição aí, do varão perfeito aí, dado por Deus, e que nós devemos procurar viver dentro dele. Então, como é que a gente vai conseguir? A partir do momento que a gente conseguir controlar a língua. A partir do momento que conseguimos controlar a língua. É impossível? Não, não é. A gente consegue fácil? Não consegue fácil. Sozinho? Muito menos sozinho. Né? Mas é algo que nós devemos nos preocupar. Mas quando a língua não é refreada, mesmo sendo pequena, também o resto do corpo provavelmente não terá controle nem disciplina. Tá? Pessoas que falam muito, falam sem pensar e falam qualquer coisa, as atitudes delas vão ser de acordo com aquilo que ela fala. Tá? Então, se perdeu a boca, perdeu o corpo inteiro. Se você perdeu sua língua ali no controle da língua, você vai perder toda a sua vida. Vê a importância, né, da gente ter uma língua que é sábia naquilo que ela, né, que ela fala, que ela solta para fora aí. Então, tem pessoas que são muito inconsequentes naquilo que falam, né? E eles, obviamente, que eles trazem sobre si as consequências e a vida dela não vai muito bem, né? Vai, infelizmente, de mal a pior. Bom, aí ele diz assim, ó, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então, a primeira parte faz uma aplicação explícita do quê? As ilustrações dos versos 3 e 4, tá? Tanto do cavalo quanto do navio. Então, assim também, como essas duas ilustrações, é a língua, que é um órgão tão pequenininho, mas ela se gaba, se acha, né? Acha grande. E controla todas as coisas. De fato, ela é, né? Ela se acha porque ela é grande mesmo. Então, aí ele vai colocando mais, né? Gabar ou gloriar-se é usado no sentido de que a língua realmente tem uma importância considerável e, com razão, pode se gloriar do poder, né, que possui para determinar o destino de uma pessoa. Tá? Então, ela tem poder mesmo. Tá? Lembra daí da frase que as pessoas falam, há poder nas suas palavras? Nesse sentido, há poder mesmo, porque a forma como você usa, né, a sua língua é para ali que você vai, são as coisas que vão acontecer na sua vida de acordo com aquilo que você fala, tá? Tanto na vida aqui quanto na vida lá no céu, né? Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer, daquele que confessar com a língua o Senhor Jesus, esse será salvo. Se não confessar, não usou a língua devidamente, e aí essa língua vai ser a própria condenação para ele, tá bom? Olha só, esta parte final aí do versículo, aí, ó, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande relva, efetua o quê? A transição entre os versos 3 ao 5 dessa primeira parte, que focaliza o poder desproporcional da língua. E o versículo 6, que enfatiza o quê? O potencial da destruição que ela possui. Tá? Então, no versículo 6, estamos chegando nele ali, a gente vai ver o que ela causa, mas aqui nesse versículo 5, ele faz realmente essa transição aí, ó. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva, ou seja, essa pequena língua, né, ela se gaba disso tudo, e com razão, mas ela pode trazer grandes prejuízos para a vida das pessoas. Então, como figura, o rápido avanço destruidor do fogo era usado com frequência para transmitir uma advertência sobre o efeito das paixões desenfreadas. Tá? Então, né, coração de fogo, uma língua de fogo, um espírito de fogo, ou seja, todas essas coisas que são... que levam, né, a uma destruição, paixões
são buscas que as pessoas têm, né, que acaba levando aí para uma destruição. Então, uma fagulha ali, ela põe em brasa toda uma selva, ou seja, ela destrói tudo aquilo que é enorme. A gente tem vivido, né, esses tempos aí, e graças a Deus a chuva chegou agora, mas muita queimada. E aí sempre fala, isso aqui iniciou por uma pequena fagulha. Alguém jogou um cigarro, alguém colocou fogo no lixozinho aqui, outro deixou cair algo ali, aí olha só, tomou conta e agora está queimando. E pensa para você apagar tudo aquilo. É uma complicação, né? Mas inicia tudo com o quê? Uma fagulha de fogo ali, né? Põe aí a destruição, né? Abrasa tudo e queima tudo. Aí ele chega no versículo 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, como ele deu a definição ali de que fogo ali tem a ver com essa questão da destruição, do sentimento que as pessoas têm, né, ali de coisas que não são agradáveis, né, paixões desenfreadas. Então a língua ela traz isso para nós, o fogo, né, de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que coisa terrível aqui, né? Que ele fala, por isso que a gente tem que prestar atenção, né, na questão da língua. A identificação da língua como fogo é agora afirmada. Tá? Então, antes ele estava fazendo só usando ali as ilustrações, agora ele falou, a língua é fogo. Tá? E o potencial destrutivo da língua é ainda mais evidenciado. Tá? Então, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada tal, e aí ela contamina todo o corpo. Não só põe chamas, né, com toda a carreira da existência, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, a gente precisa realmente preocupar com a questão da língua. A língua é fogo, e quando contamina, né, o corpo inteiro, ela realiza exatamente aquilo que é o oposto da religião pura. O que é a religião pura? Guardar-se incontaminado do mundo. Uma vez que a língua é fogo, é mundo, né, de iniquidade, então ela vai trazer essa contaminação de tudo aquilo que é iniquidade, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é desprezível aos olhos de Deus, e vai fazer com que o corpo, ou nossa vida, o nosso ser, ele caminhe de forma oposta àquilo que Deus, que Tiago está ensinando, né, desde o começo lá, que a gente deve buscar, a viver, né? A gente deve buscar esse padrão de ser, né, ali viver a verdadeira religião, deixando tudo aquilo que não presta, nos apegando à verdade, né, saindo da contaminação do mundo, pois através da boca é que nós chegamos a essa contaminação da nossa língua quando nós não a controlamos, quando nós a refreamos. O poder do fogo é destruidor da língua, e destruidor da língua afeta tudo na existência humana, do começo ao fim, e em todas as suas circunstâncias. Tá? Então, por isso que a gente, desde pequeno, né, a gente tem que incentivar ali, ensinar os nossos filhos a fazer bom uso, né, dessa língua aí, porque desde o começo lá ela já vem trazendo prejuízo para nossas vidas, né, e no final vai ser maior ainda o prejuízo se nós não mudarmos, se nós não dominarmos a nossa língua, tá? Isso aí é desde a criação. Desde lá para cá, as coisas vêm sendo assim, e até o final vai ser isso, né? A língua vai causar a grande destruição aí em várias áreas, né? Destrói a moral da pessoa, destrói a espiritualidade da pessoa, né? Destrói o próprio mundo em si, né? Através daquilo que se ordena e que se faz. Então, é fogo destruidor, quando mal usado ali. O enorme potencial de destruição vem da onde? Do inferno. Olha que coisa. Tá? Então, é terrível isso aqui, porque olha só, o poder do próprio Satanás, o principal habitante do inferno, dá à língua seu grande, né, potencial de destruição. Então, o diabo, tudo bem, né? Ele não entra na nossa mente, ele é muito limitado em muitas coisas, só que ele acaba nos influenciando, né? Levando os nossos pés, os nossos olhos para lugares onde a gente vai aprender um estilo e vai ser incentivado a falar, a fazer, a dizer tudo aquilo que nos influenciou.
né? Então, é por isso que as pessoas aprendem um linguajar a partir do momento que elas começam a conviver muito com o outro, com algum tipo, né? Então, quando nós convivemos com pessoas que são totalmente perdidas, né, e que ali não tem nem um pouco de preocupação com aquilo que fala, não demora muito, né? No começo, o seu coração dá cada choque, assim, né? Você leva cada susto, seu ouvido quase que estoura, mas depois parece que vai acostumando. Aí você vai, de repente, você está falando igual eles. E aí você fala e você começa a fazer também. Isso tudo vem da onde? Lá do inferno. Por isso que ele diz ali que a língua, né, ela leva aí para até a questão do inferno aí. Tá? Ela faz mal para os outros, mas faz mal para ela mesma, porque ela acaba sendo dominada pelas forças, né, do próprio Satanás aí que habita lá no inferno e que quer ver realmente as pessoas não bendizendo o nome do Senhor, mas maldizendo o seu nome. Por fim, a contaminação pode ser mais difícil do que parar um incêndio numa floresta. Então, a língua é fogo, né? Com fogo que uma fagulha só, que dá fogo em toda uma floresta, mas consegue se apagar, né? Consegue dominar de forma que ela não avança e não termina com tudo. A gente até acompanhou aí, né, os bombeiros e tantas outras pessoas correndo atrás ali para apagar o fogo, para não destruir tudo. A língua não. A língua, se ela não é controlada, e a gente não consegue controlar por nós mesmos, ela destrói tudo, tá? Então, a contaminação dela aí é complicada. Quando ela contamina tudo, fica difícil de você correr atrás né, e vão fazer com que tudo aquilo pare ali e que não tenha grandes consequências. O fogo tem como a gente correr atrás, fazer parar e não ter grandes consequências assim, mas a língua não. Uma vez que ela fez o que era errado, pronto, já houve uma grande destruição ali. O versículo 7 diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Aqui ele já traz uma outra ilustração, tá? A respeito do poder do ser humano. Tá? Então, olha só, o pois, no início desse versículo, sugere que os versículos 7 e 8, tá? Esse que está aqui, o próximo fornecem a base de alguma coisa que foi dita no versículo anterior. Tá? Como ele disse na questão anterior, agora ele mostra aqui que toda espécie aqui é dominada pelo homem, enquanto que ali é complicado, né? A língua que é contaminada, você não consegue dominar. Tá? E o fogo também, ele é complicado ali, mas você consegue dominar. Então, nós devemos considerar a ênfase na natureza indomável da língua como apresentação de prova para a declaração de que a língua recebe seu poder do inferno. Então, olha só, para tudo aquilo que é bom, tá? Deus nos deu, né, ali a capacidade para poder dominar. Tanto é que ele coloca ali, né, os seres ali, as feras, as aves, os répteis e os seres marinhos aí, o homem tem conseguido dominar isso aí. Tá? E olha que são feras, e olha tal, o homem mesmo assim ele consegue dar um jeito ali para poder dominar. Só que quando a gente vê a questão da língua, é complicado, porque o homem não consegue dominar, porque essa, né, má influência dela, ela recebe tudo isso lá do inferno. Tá? Então, o homem não vai conseguir dominar porque a má língua e todas essas coisas ruins é de origem do inferno e não de origem do próprio homem. Mas o homem contaminado pelo pecado acaba fazendo as coisas que não são de Deus, mas são do inferno. Então, a afirmação de Tiago acerca do domínio do homem sobre o mundo animal é uma clara alusão à história da criação de Gênesis. Lá no começo, Deus criou todos e deu ao homem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais, tal. Então, ele está falando isso. Ó, Deus deu lá para o homem, foi isso aqui. Só que o pecado veio e trouxe ao homem ali, né, um prejuízo muito grande da língua, dando ele poder que ele não deveria usar. Então, a espécie humana foi concedido poder para dominar todas as espécies da criação inferior. E tal poder tem sido exercido continuamente. Tá? Então, o homem tem conseguido dominar isso aí. Coisas grandes. Lembra lá do lemezinho, que controla todo o navio? Lembra do freio do cavalo lá, que domina o cavalo? Pois é, ao homem foi dado poder para ele controlar todas essas coisas. Só que
vem a questão da língua que ele não tem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ele consegue dominar tudo aquilo que está fora dele, né? Mas aquilo que está dentro dele ali, né, entre ali os seus membros ali, ele não consegue. Então, olha só, a língua aparece primeiro para fazer o contraste. O homem pode dominar animais, mas a língua ninguém pode domar. Tá? Então, Agostinho, ele argumenta que quando ela é domada, confessamos que isso se deu pela piedade, ajuda e graça de Deus. Aí vem, né, a grande bênção para nós. Por mais que a gente veja essa preocupação de Tiago, tá? A intenção dele não é deixar a gente para baixo, é fazer com que a gente se preocupe, coloque, né, a nossa boca, entregue a nossa boca para que Deus possa controlar, porque nós mesmos não conseguimos. Tá? Então, as pessoas que se entregam, né, aquilo que vem, né, a sua boca para poder falar e a sua língua vai pronunciando tudo isso, ele já mostra ali que ele não é controlado por Cristo, mas ele é controlado por ele mesmo, pelas suas paixões, pelos seus desejos, e a sua língua só vai falando aquilo que está no seu coração. Mas aquele cujo coração é domado pelo Senhor, aí sim, ele consegue também refrear a sua língua ali. Então, o incontido sugere algo que é difícil de ser controlado. Tá? Então, como quando ele diz aqui que a língua, né, é capaz de ser domado porque ela é um mal incutido, é porque ela é um mal ali que a gente não consegue controlar. Tá? Ainda mais essa língua que ainda não foi convertida ao Senhor. Tá? A descrição final da língua, nesse versículo, carregado, né, de veneno mortífero, reflete o ensino do Antigo Testamento. Os homens maus aguçam a língua como a serpente. Sobre os lábios tem veneno de áspide. Salmo 140, versículo 3. Então, só pensando aqui, irmãos, que assim, na literatura do Antigo Testamento, Provérbios, principalmente, Eclesiastes, fala muito a respeito da questão da língua, tá? Então, desde lá, Tiago já tem essa instrução, por isso que a gente viu ali que ele conhecia muito bem os ensinamentos do Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus, e ali ele estava falando justamente para esses irmãos com relação a esse perigo da língua ali, tá? E esse versículo, ele vem justamente comprovar isso, né? Que a língua a gente não consegue domar porque ela é um mal que está incutido na gente, ela vem desde da nossa natureza pecaminosa, então ela é carregada de veneno, e aí é preciso que algo exterior possa, né, estar nos ajudando aí a vencer, tá bom? O veneno produzido pela língua destrói o próximo e também leva à ruína aquele que peca. Por isso que ela é mortífera, tá? Ela é mortífera, só que nós não somos igual cobra, né? A cobra, ela tem o veneno dela na boca, mas só afeta aquele que é de fora, a sua presa. Aqui, no caso, não. Essa língua, ela nos afeta também. Afeta as pessoas com quem a gente né, desfere ali palavras destrutivas, mas também isso traz consequência para nós mesmos, destruindo o nosso próprio corpo. Aí o versículo 9 diz, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Então, Tiago está chegando onde ele quer que os irmãos entendam um pouquinho o que ele está falando desse perigo da língua aí. Como é uma acusação à oscilação, né, como uma acusação à oscilação inerente à instável, né, e incoerente e instável do homem de ânimo dobre, ele coloca justamente essa questão assim, qual que é a fonte, né, da oscilação. O que essa oscilação faz? Né? É manifestada numa atitude de parcialidade. A pessoa que tem ociosidade, que é incoerente com as suas práticas, é instável, ela manifesta isso com as suas atitudes de imparcialidade. Em vez dela fazer, ela não faz, não toma uma atitude ali correta. Outra coisa que ela faz, pela falta de produção das obras justificadoras. Então, é uma pessoa que é incoerente, é uma pessoa que é muito instável. Né? E aí a outra coisa que ele coloca aqui também recebe expressão pela língua. Ou seja, como que se caracteriza, como se identifica alguém que é incoerente, é instável, que está muito oscilante ali, né? A pessoa que ele chama aqui de ânimo dobre.
através dessas questões. Tá? São essas as questões que ele coloca. Olha só. A ação de bênção na qual louvamos e honramos a Deus é citada por Tiago como a mais elevada, pura e nobre forma de discurso. Ou seja, qual a melhor forma da gente usar a nossa língua? Que discurso que a gente pode fazer que é o correto? É fazer ações de graças, é bem dizer. Com ela, bem dizemos ao Senhor e Pai. Ou seja, é a forma nobre de usar essa questão da língua. Só que aí, por outro lado, a mais baixa é justamente essa questão, né? Ela é baixa, ela é impura, é desprezível. Forma de discurso nosso aí é a questão da maldição. Então, quando você bendiz o nome do Senhor, você está usando sua língua para uma questão muito nobre, né? Perfeita. Foi para isso que Deus nos criou. Criou para que nós pudéssemos honrar e bendizer o seu nome e viver na sua presença, né? Mas está sempre bendizendo o seu nome. E aí, quando você usa para amaldiçoar tanto o Senhor como as coisas, como as pessoas, né, que é feita a semelhança dele, você está usando de uma forma muito baixa, impura e desprezível. Então, essa sua língua está sendo língua, né, que não é bendita, uma língua maldita, aí que traz um discurso de maldição. Amaldiçoar alguém não é apenas proferir uma praga contra a pessoa, é o desejo de que aquela pessoa seja cortada da presença de Deus e experimente castigo eterno. Então, não é só, né, você vai lançar uma praga em você, mas é tudo aquilo que você faz, né, que você fala, e que é justamente tentando tirar de um status de comunhão com Deus, de bênção com Deus, e colocando ela num estado ali de sofrimento, né, de desgraça, de tudo aquilo que não é bênção de Deus. Então, você está fazendo de tudo para que essa pessoa não tenha ali a sua dignidade, né, não tenha alegria, não tenha ali os direitos que ela precisa, né, os direitos de justiça. Então, tudo isso você está usando mal ali a questão de proferir essas coisas, vai estar amaldiçoando a vida da pessoa. No versículo 10... De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, como ele colocou ali, né, que as pessoas de ânimo dobro, uma hora ela faz uma coisa, outra hora faz outra, é inconstante, nessa mesma língua sai coisa boa como sai coisa ruim. Então, ele mesmo coloca aqui, ó, de uma só boca, como é que pode? De uma só boca sair bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Está dando uma lição ali para aqueles queridos. Aqui, a enganosa dualidade da língua é claramente observada. Dela procede bênção e maldição. Então, é enganoso. Tá? A gente muitas vezes fica ouvindo, né? Que no caso a gente mora no condomínio, né? A gente ouve, muitas vezes as pessoas estão lá cantando um hino, uma música, gospel e tal, e de repente está cantando aquelas outras músicas, de repente está xingando um ou outro. Eu falei, gente, olha só. É um exemplo que muitas vezes a gente vê ao nosso redor e muitas vezes na nossa casa. Mesma boca que sai, né, questão de honras a Deus, sai também cada palavra, cada coisa, né, que a gente fica assustado. Então, da mesma forma que Jesus, Tiago vê as palavras como de uma pessoa como um barômetro da sua espiritualidade. Elas revelam o que vai no coração. Né? Então, talvez aqui a questão seja até mais um bafômetro, né, do que qualquer outro tipo de coisa, ou seja, você sopra ali para ver o que está ali dentro. Né? Esses dias atrás aí me pararam na polícia lá e fizeram eu soprar no bafômetro para ver se eu tinha tomado alguma coisa, então deu 000. Opa, coisa boa, parabéns, né? Tranquilo, ou seja, eu sei o que tem dentro de mim, né? E da minha boca vai sair aquilo que está dentro. Então, da mesma forma ali no que diz respeito, né? As palavras, aquilo que a gente fala é que vai mostrar o que a gente tem lá dentro. São palavras podres, só tem podridão lá dentro, mas se são palavras agradáveis, só tem coisas boas dentro de nós. Então, como que pode numa boca sair bênção e maldição? E aí, por isso que no versículo diante ele vai trazer outro exemplo. Então, a pessoa dividida e incoerente quanto às coisas de Deus em seu coração também será dividida e incoerente em suas palavras. Ou seja,
Se a pessoa ela não está focada em Deus, não tem uma vida segundo o padrão que Deus quer, ele não vive a verdadeira religiosidade, mas uma hora ele faz uma coisa que agrada a Deus, outra hora vive igual ao mundo, tal. Ou seja, vai sair de dentro dele essas coisas, e isso não convém, tá? Então, não são convenientes, como o Tiago coloca aqui nesse versículo. Isso não pode acontecer, essas coisas não podem ser assim. Então, por isso que a pessoa tem que se arrumar lá dentro, porque é o que vai sair, tá? Então, olha só, quanto a essa ambiguidade no discurso aqui, né, Tiago diz que não é conveniente que essas coisas sejam dessa forma. Os cristãos que foram transformados pelo Espírito de Deus devem manifestar integridade e pureza de coração, através de palavras puras e coerentes. Tá? Então, até uma marca do cristão aqui, ela é demonstrada justamente pela forma dele falar. Por isso que a palavra de Deus diz que ali que a gente falar, né, vai falar em novas línguas, nova forma de falar, mas não como aquela linguagem anterior. A pessoa deixou aquela linguagem obscena e todos os outros tipos de linguagem ali e vai falar linguagens que sejam coerentes, coisas que sejam puras, né, e que edifique as vidas ali. É incompreensível, né, que da boca de um cristão saia esses dois tipos de sentidos de palavra. Tá? Versículo 11. Aí ele vem, né? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, mais uma ilustração que ele coloca aqui para poder exemplificar essa questão e trazer uma lição. Tiago, ele declara a incompatibilidade entre um coração puro e palavras impuras, fazendo o quê? Perguntas retóricas, esperando um não como resposta. Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não pode. A fonte só sai de lá, né, aquilo que é próprio da natureza dela. Né? Se é água pura, água doce é água doce. Se é água salgada, é água salobre, é água amarga, é água amarga. Né? A não ser que haja uma transformação ali, mas a natureza dela, ela não pode jorrar ao mesmo tempo essas duas coisas. É uma coisa ou outra. Na Palestina, tão seca, de uma fonte de água boa dependia a existência de muitas aldeias. Então, o que as pessoas esperavam? Que toda vez que elas fossem lá na fonte, elas iam ter água boa. Não, elas não esperavam, não era concebível, não acontecia de chegar lá uma hora, né, tá de um jeito, outra hora tá do outro. Olha só, a questão de que Tiago levanta é que a mesma fonte não joga água fresca num minuto e no minuto seguinte água amarga e salobra. Então, isso não aconteceria. Tá? Tanto é que a resposta ali dessa pergunta dele, uma pergunta retórica, é não. Não pode uma fonte jorrar dela, daquele mesmo lugar dela ali, água doce e depois a água amarga, né, alternando ali. Não, só é água doce. Ou é água doce, ou então é uma fonte que tem água amarga, água salobre. Então, a mesma coisa ele coloca. A tragédia da língua está exatamente em tal incoerência. Sua tendência de bendizer a Deus numa hora e logo em seguida amaldiçoar os homens. Essa é a tragédia da língua. Então, não pode, da nossa boca, uma hora está bendizendo a Deus, outra hora está amaldiçoando os homens. Então, assim como não pode de uma fonte sair esses dois tipos, da nossa língua também, na língua do cristão também não pode. E aí ele coloca, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Mais uma vez, ele usa a ilustração aqui, né, para poder confirmar a anterior ali. Né? A figura da planta que produz segundo a sua natureza era bem popular na literatura antiga. A gente vê que Jesus usou muito também essa questão, né, porque era muito bem claro. Você não pode subir lá na figueira lá e pegar a azeitona dela. Você vai pegar figo. Da mesma forma, você não vai subir numa videira e pegar figos. Né? Você vai pegar as azeitonas delas ali. Né? Então, no caso aqui, a gente precisa ter a coerência de saber que a árvore, ela deve, né, produzir o fruto que é próprio dela. Então, a figura ali é bem interessante a gente pensar. Na sentença final, ele usa a figura da planta que produz segundo a sua natureza para fazer uma
proposição negativa à ilustração anterior. Tá? Então, por isso que ele coloca lá que não pode, então ele colocou isso aqui justamente para comprovar o não lá. De qualquer modo, a advertência de Tiago é óbvia. Aquilo que é bom no coração deve produzir coisas boas. Aquilo que é mal no coração deve, inevitavelmente, produzir coisas más. Tá? Então, de um coração que é puro, não pode sair coisas más, e não vai sair. Agora, de um coração que é mal, né, vai sair de lá coisas más, tá? Uma hora ou outra. Então, e se sai coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins ao mesmo tempo, sem a pessoa refrear a sua língua ali, então ela é instável. O coração dela ali está dividido, né, não se posicionou. Assim, apenas um coração renovado pode produzir palavras puras. E, em coerência, né, com isso, as palavras puras devem ser produto de um coração renovado. Aquilo que a gente colocou ali. Para que a gente possa ser um varão perfeito, não naquela perfeição, né, de não pecar mais, mas segundo o padrão de Deus, o nosso coração precisa ser renovado. Quem que renova? Deus. E a sua palavra que nos molda, a sua palavra que nos instrui, né, daquilo que nós devemos fazer, falar. Lembrando aqui que a boca fala do que está cheia o coração. Então, para domar a língua, é preciso ser domado o coração. Se o nosso coração for nosso ainda, né, for do maligno ainda, então a nossa língua ela vai tender para aquilo que é o nosso coração. Se o nosso coração é de Cristo, claro, né, o Espírito vai atuar em nós, vai nos purificar, vai nos moldar, e se nós buscarmos, né, essa transformação do Espírito, da nossa boca vai sair coisas que edificam o nome do Senhor. Bom? Reflexão aqui para nós, 3 perguntinhas para você refletir. Primeira, você usa sua língua com sabedoria? Aí é hora da gente começar a colocar, né, aí no nosso caderninho aí, a respeito daquilo que a gente convém falar, né, e começar a pensar, opa, isso que eu falei aqui, algo que é sábio, algo que é imprudente, né? Outra coisa, você tem usado as palavras somente para a edificação, comunicação e adoração a Deus? Ou você faz aquela distinção, não, mas eu não estou na casa de Deus, então eu posso usar a palavra aqui para outras coisas. Não, por isso que a palavra de Deus nos diz, né? Tudo que fizer, seja em palavras, seja em ações, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu falar na minha brincadeira, nas minhas piadas, né, seja lá onde que eu estiver, no meu trabalho, eu tenho que falar palavras dignas, não palavras que destruam, não palavras que sejam palavras vãs aí, que as pessoas usam com naturalidade. Nós devemos fazer tudo aquilo para adorar a Deus. E uma última, como devem ser as palavras de um verdadeiro discípulo de Jesus? Como que devem ser, então, as nossas palavras? Tá? Então, devemos buscar lá no alto, né, aquilo que vem de Deus e falar das coisas que vêm de Deus, claro, né? Não vamos falar de coisas que provém lá do inferno, né? Lembre-se aqui que ele colocou ali que a língua ela tem a influência ali, né, do inferno. Ela fala coisas que vêm lá do inferno, que vêm sugeridas por Satanás e pelos seus demônios, os seus anjos. Deus nos abençoe e nos ajude aí, né, a cuidar da nossa